Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, daremos continuidade à nossa aula à distância. Bom, na aula da semana passada, eu comecei a ver com vocês o capítulo 1 da apostila 3, né? Com o capítulo aí, peixes, né? Então, nós comentamos um pouquinho aí a respeito dos peixes, do corpo dos peixes, algumas características, né? Dos peixes. Eu dividi o capítulo, né? E hoje nós vamos falar especialmente a respeito da reprodução dos peixes. E depois falaremos um pouquinho a respeito da evolução dos peixes. Então vamos aí a reprodução dos peixes. Primeiramente, vamos pensar. Nós temos peixes que são cartilaginosos, né, que a gente chama de condríctides, e peixes que são ósseos, que a gente chama de osteíctides. Então vamos pensar. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Mas no vídeo vai especificar apenas os peixes osteíctides para vocês, porque senão fica muito extenso. Então, primeiramente, quando a gente fala em um animal que ele é dioico, né? É um animal que ele tem sexos separados. Então, nós vamos ter um animal que é macho e um outro animal que é fêmea. Então, é nesse caso aí que a gente vai estar falando a respeito da reprodução desses peixes. Então, primeiramente, dioico vocês já entenderam. Monóico é quando o animal tem os dois sexos no mesmo animal, tá certo? Falaremos aqui também sobre fecundação interna e fecundação externa. O que é isso? Fecundação interna é quando ocorre a fecundação, a união do gameta masculino com o feminino dentro do corpo da fêmea. Fecundação externa é quando ocorre o encontro do gameta masculino com o gameta feminino fora do corpo do animal, né? No caso aí dos peixes, na água, né? Falaremos também a respeito de quando o animal ele não elimina ovo, vamos dizer assim, a gente fala que ele é um animal vivíparo. Quando o animal ele bota o ovo, né? E o embrião se desenvolve fora do corpo da fêmea, né? A gente fala que é um animal ovíparo. Quando acontece do animal ter ovo, né? Mas esse ovo ficar dentro do corpo do animal e se desenvolver dentro do corpo do animal até quase o final da gestação, a gente fala que é um animal ovovivíparo, tá? Então tem que entender essas três coisas: vivíparo, ovíparo e ovovivíparo. Tem que entender o que é fecundação interna e o que é fecundação externa, para poder entender essa questão da fecundação, tá? E quando a gente fala em gametas, a gente geralmente fala gameta masculino, né? No caso do macho, que geralmente são os espermatozoides, né? E a gente fala do gameta feminino, que no caso aí vai pertencer à fêmea, né? Que é o óvulo. Certinho? Então, vou falar um pouquinho aí a respeito desse tipo de fecundação externa. Então, geralmente vai ocorrer assim: o macho, né, vai eliminar os seus gametas na água, a fêmea também vai eliminar os seus gametas na água, né? Então, o encontro dos gametas vai ser chamado de fecundação externa. Por quê? Porque vai ocorrer fora do corpo desses animais, por isso externamente. E aí, geralmente vai ocorrer o quê? Um ovozinho que vai ficar ali escondido em algum lugar, por exemplo, até formar até um ninho, até que ocorra o seu desenvolvimento e lá de dentro já sai um animalzinho, que depois apenas só vai crescer, por exemplo, tá? Também temos a fecundação interna, né? Que o animal, o macho, né? De uma certa maneira, ele vai colocar, né? O seu gameta masculino dentro do corpo da fêmea. E aí que pode ocorrer aquilo que eu falei com vocês. Alguns podem ser animais que são ovíparos, vai eliminar o ovo para o lado externo até completar o seu desenvolvimento fora do corpo da fêmea. Ou então, alguns que podem ter esse tipo de fecundação interna, mas o animal ser ovovivíparo. O ovo fica dentro do corpo do animal até ele completar o quê? O seu desenvolvimento. Então, pessoal, quando às vezes
desse tipo de reprodução sai um animal, né, que não é igual ao adulto, né, que a gente fala que é a larva do peixe, a gente fala que a larva do peixe ela é chamada de alevino. Então, prestem atenção, né, que vocês estão vendo aí que a questão dos peixes, a questão da reprodução é mais diversificada, né? Podemos ser fecundação interna ou externa, né? Podemos ter desenvolvimento direto, quando o animal apenas vai crescer. Podemos ter desenvolvimento indireto, como é o caso desse aí da larva que eu falei, do alevino, né? Podemos ter animais que são ovíparos, né? Animais que são ovovivíparos. Mas uma coisa também, independente do tipo de reprodução, todo mundo sabe, né, que existe um período que a gente chama de piracema, né, um nome que se dá para isso aí que a gente chama de piracema, que é aquela época da reprodução dos peixes, né, em que se fica proibida, né, legalmente, né, a pesca, justamente porque nessa época da reprodução, se ficar pescando na época da reprodução, a quantidade de peixes acaba diminuindo muito, né? É nesse sentido. A questão da evolução dos peixes, não vou ficar entrando muito em detalhe. Apenas entender o seguinte, que através de fósseis, né, já foram encontrados em fósseis, né, inclusive aqui no Brasil, no Ceará, já foi encontrado peixes que já viveram aí há cerca de 500 milhões de anos atrás, e esses peixes não tendo mandíbulas, né? A gente atualmente tem peixes que não têm mandíbula? Sim, né? Nós temos aí peixes que não têm mandíbula, né? Como, por exemplo, as lampreias. Esses peixes que ainda existem atualmente também são peixes que não têm mandíbulas, né? Eles vão utilizar, vamos dizer assim, uma ventosa no qual eles vão pegar, vai grudar na presa, né? Para ele poder perfurar um buraco ali com a sua língua e tá engolindo o alimento, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Eu vou estar passando um videozinho aí no final a respeito da reprodução, mas é um vídeo que não vai abranger todos os tipos de reprodução, tá bem? Apenas um tipo, mas dá para vocês entenderem bastante coisa. A respeito das atividades, pessoal, semana passada vocês não fizeram da apostila, então dessa semana vocês farão, né? Da página 13... ok? Até a página 15, tá? Como vocês não têm a apostila 3 ainda, eu vou estar, né, tirando as fotos, né, das páginas aí da matéria e também dos exercícios para que vocês façam as atividades. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição. Abraços! Ossos. Como que acontece esse processo? Bom, nessa aula nós vamos ver isso. Primeiro, é importante lembrar que os peixes ossos são animais dioicos. E isso significa o que mesmo? Significa que eles apresentam sexos separados. Então, nós temos aqui um peixe macho e um peixe fêmea. O peixe macho vai ter a estrutura reprodutora masculina, que são os testículos. Então, aqui nós temos representados os testículos. E a fêmea apresenta os ovários, que vão produzir os óvulos. Então, nós temos aqui, para o macho, o testículo e para a fêmea, o ovário. Então, os testículos vão produzir os espermatozoides, que vão passar aqui por esse ducto e vão ser eliminados no meio ambiente. E o mesmo acontece aqui com o óvulo, que vai ser produzido no ovário e liberado para o meio ambiente. Então, no meio ambiente, esses gametas vão se encontrar e vai acontecer o processo de fecundação, com a formação do zigoto. E se essa fecundação aconteceu fora do corpo do animal, nós falamos que ela é externa. A maioria dos osteíctes apresentam fecundação externa. E o zigoto vai ser envolvido por uma espécie de ovo. E aí, se acontece a postura de ovos, nós falamos que as espécies são ovíparas. E aí é importante lembrar que muitas espécies depositam esses ovos em esconderijos ou então em ninhos, que muitas vezes ficam vigiados pelos pais. Dentro desse ovo vai acontecer o desenvolvimento do embrião e com o tempo vai acontecer a eclosão e o indivíduo,
jovem vai ser liberado. Esse indivíduo jovem vai crescer e se desenvolver em um indivíduo adulto. E se aqui não existe larva, nós classificamos esse desenvolvimento como direto. E antes de fechar essa aula, eu gostaria de destacar aqui duas coisas. A primeira são os rituais de corte que muitas espécies realizam. Mas como que isso funciona? Bom, muitas vezes os machos, que já estão aqui representados, realizam a dança do acasalamento. Normalmente, durante a dança, eles acabam exibindo as suas barbatanas. Além disso, em algumas espécies, os machos podem ficar mais agressivos, podem perseguir as fêmeas e nadar lado a lado delas. E muitas vezes eles podem até roçar essas barbatanas nas fêmeas. Mas isso tudo por quê? Bom, isso tudo é para aumentar a atração da fêmea, que quando estimulada vai liberar os óvulos. E essa atração da fêmea é muito importante para o macho obter sucesso reprodutivo e garantir a transferência dos seus genes para a prole. E a segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre a piracema. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse fenômeno. Mas por que ele acontece? Bom, a piracema acontece quando algumas espécies de peixe migram para a região das nascentes dos rios. Atenção, porque não são todas as espécies que fazem a piracema. Mas por que esse fenômeno é importante? Bom, quando esses peixes migram para a região das nascentes, durante esse percurso acontece o amadurecimento dos órgãos reprodutores. Além disso, há também a produção de hormônios, que vão ser importantes para estimular a liberação dos gametas, tanto masculino como feminino. Então, quando esses peixes chegam aqui na região das nascentes, os órgãos sexuais já estão maduros, lembrando que essa migração é feita tanto por machos como por fêmeas. Então, perto da região da nascente, vai acontecer a liberação dos gametas, dos espermatozoides e também dos óvulos. Vai acontecer, então, o processo de fecundação com a formação dos ovos. Reparem, então, que esses ovos vão ser formados em ambientes muito mais tranquilos. Perto da nascente, o volume de água é muito menor, são ambientes mais rasos, mais calmos. Então, esses ovos estarão em um ambiente mais tranquilo e a chance de sobrevivência do embrião vai ser maior. Mesmo assim, pessoal, só cerca de 1% dos ovos que sobrevivem, porque muitos são arrastados pela correnteza ou então predados por outros animais. Mas aí como que esses peixes fazem para compensar essas perdas? Todos os peixes, em geral, produzem grande quantidade de gametas. Isso para quê? Para aumentar a chance de fecundação, para garantir que pelo menos algum gameta masculino encontre com o feminino e muitos ovos sejam formados. Se muitos ovos são formados, a chance de sobrevivência vai ser maior. Lembrando que nos peixes não existe cuidado parental, que nós vamos ver em outros vertebrados. Então, só para fechar, a piracema é muito importante para o sucesso reprodutivo de várias espécies de peixes. Bom, é isso. Terminamos por aqui. Na próxima